Felipe Luiz ganha a sua primeira oportunidade de treinar um time aqui no Brasil, fora o Flamengo, porém o técnico negou qualquer possibilidade de treinar um time brasileiro agora no momento. O foco de Felipe Luiz no momento é regressar até a Europa. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre Leonardo Jardim, que implementou novas regras no Flamengo que faz lembrar muito a era Jorge Jesus. Eu vou falar também sobre a premiação do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense ganharam milhões aí com essa premiação do Campeonato Carioca. Vou falar também sobre a seleção, é isso mesmo, a seleção do Campeonato Carioca. Vou falar sobre Léo Pereira, que está na mira da seleção brasileira. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos, peço para você se inscrever, deixar o seu like, curtir, compartilhar e não se esquece, se inscreve e aciona o sininho das notificações da nação. Vamos começar o vídeo então falando sobre o técnico Felipe Luiz. Eu sei que essa história de Felipe Luiz já ficou muito chato. Felipe Luiz já ficou chato falar do Felipe Luiz, deixa a vida do cara. Sim, concordo com isso. Mas o que aconteceu, gente, é o seguinte. O Felipe Luiz, ele recebeu ontem a primeira oportunidade de treinar um clube aqui do Brasil. Um clube grande. Como eu falei para vocês, a proposta do Joinville, lógico que o Felipe Luiz ia negar, né? Mas o Felipe Luiz dessa vez recebeu a proposta, não foi de um qualquer clube, foi do São Paulo, gente. O São Paulo, ele enviou uma proposta oficial para o Felipe Luiz, porém, apesar do técnico ter uma ligação muito forte ali com o Rafinha, né, que hoje é dirigente de futebol do São Paulo, Felipe Luiz foi categórico e recusou a proposta aí e falou que não vai assumir outro clube brasileiro em 2016. O treinador entende que seu ciclo no futebol brasileiro, por enquanto, encerrou-se com excelente trabalho no Flamengo. Ele prefere utilizar os próximos meses para estudos e preparação, aguardando um convite do Atlético de Madrid para a próxima temporada europeia. Ou seja, o Simeone ele já está com um pré-contrato assinado aí com o time da Inter de Milão, da Itália, como vocês sabem, né? Então, o Felipe Luiz, ele no momento ele não quer trabalhar em outro clube aqui na América do Sul, a não ser uma possível volta um dia para o Flamengo. Então, esse convite do São Paulo foi recusado e na mesma hora que o São Paulo teve o não do Felipe Luiz, o Tricolor já foi lá e anunciou o técnico Roger Machado, tá, gente? Bem, vamos falar agora sobre o Sub-20. Isso porque o Flamengo hoje joga na altitude. O jogo vai ser contra o Bolívar, tá? O jogo é lá no Equador, como vocês sabem, a Libertadores está começando por lá. E o Flamengo, ele vai jogar na altitude de Quito, tá? Os jogadores bolivianos, que são os jogadores do Bolívia, eles já estão habituados aí a jogar em La Paz, né? Que é a altitude mais alta do continente. E o técnico Bruno Pivetti deve rodar algumas peças do elenco para garantir que a equipe não sofra uma queda física brusca no segundo tempo. O Flamengo que ganhou na estreia do Estudiante de Mérida, né, por 4-1, uma baita atuação aí da garotada. E hoje é o segundo jogo aí, o Flamengo visando o tricampeão da América. Lembrando que é 3 jogos só, tá, gente? O Flamengo ganhou no 2, já está praticamente garantido, né? Bem, então, garotada joga hoje, o profissional joga amanhã contra o Cruzeiro e para esse jogo mais de 40 mil ingressos já foram comercializados para Cruzeiro e Flamengo. Flamengo e Cruzeiro, o reencontro do técnico Tite, o reencontro do Gerson com o Flamengo e o reencontro do Leonardo Jardim com o time do Cruzeiro. Esse jogo de amanhã vai marcar esses reencontros especiais aí do Gerson, que foi ídolo do Flamengo, o Tite, que já treinou o Flamengo, e o Leonardo Jardim, que foi o técnico que mostrou um bom desempenho no time do Cruzeiro ano passado. Então, mais de 40 mil ingressos já foram comercializados até agora. A expectativa é de cerca de 70 mil ingressos comercializados até o dia do jogo, né? Além, falando ainda sobre Leonardo Jardim, mudando de assunto, vamos falar do método Leonardo Jardim. O técnico português, ele está a resgatar aí hábitos que lembram a era Jorge Jesus. O principal novidade do treino de ativação matinal nos dias de jogo, tá? Quando a partida é à noite, Jardim acredita que isso mantém todos os músculos e a concentração elevados aí, somando a volta da concentração obrigatória no ninho do urubu e o abatimento aí de telefones, tá?
no balneário aí, no vestiário. O objetivo aí é transformar o CT num ambiente de foco total em performance. Ou seja, Leonardo Jardim quer todo mundo concentrado aqui, ó, no dia de jogo, ó. Estilo Abel Ferreira fala, cabeça quente, coração frio. Aqui, ó, fixando no jogo. Ou seja, a partir de hoje, celulares não vão ter mais celular dentro do vestiário na hora do jogo. Concentração, o jogador não vai mais ficar em casa em dia de jogo. Concentração vai ser no ninho do urubu. Treino em dia de jogo. Se o jogo acontecer na parte da noite, vai ter treino. Então, Leonardo Jardim, ele está trazendo aí, resgatando um hábito que já existia na era Jorge Jesus e foi uma era muito vitoriosa do português, né? E, claro, o Felipe Luiz também, ele foi multicampeão, né? Mas aí o Felipe Luiz já soltou a corda um pouquinho, os jogadores, eles se aproveitaram. Não todos, né? Mas alguns. Agora eu quero saber de você, nação. Essa iniciativa aí do Leonardo Jardim é positiva? Deixa aí embaixo nos comentários. Passando para falar sobre títulos agora, porque o Flamengo, com o título de domingo, ele segue hegemônico aí no século XXI em todos os campeonatos no Brasil. O Flamengo é o primeiro campeão carioca aí do século XXI, tem 13 títulos, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2014, 2017, 2019, 20, 21, 22, 25 e 26 aí, os campeonatos estaduais. Aí brasileiro, o Flamengo tem 4 títulos brasileiros nos últimos séculos, empatado aí com Corinthians e Palmeiras. O Flamengo ganhou os campeonatos de 2009, 2019, 2020 e 25. A Copa do Brasil, o Flamengo ganhou 4 títulos nos últimos anos, 26, 2013, 2022 e 2014. Supercopa do Brasil, o Flamengo ganhou 3, 20, 21 e 25. Copa Libertadores, o Flamengo ganhou 3, se igualando ao Boca Juniors, que ganhou as competições em 21, 22, 2001, 2003 e 2007. O Flamengo ganhou 19, 22 e 25, além da Recopa Sul-Americana. Então o Flamengo segue hegemônico aí no Maracanã, no futebol brasileiro aí. O Flamengo segue mandando aí nas pontas no século XXI. O maior clube, o clube mais vitorioso da história, tá? Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Vou passar para vocês algumas rodadas de amanhã. Hoje já tem jogo na terça-feira, né? A gente vai ter hoje na terça-feira Mirassol e Santos. Lembrando que o Neymar não joga hoje, tá? Aí amanhã, hoje tem um jogo adiado, que é Atlético Paranaense e Botafogo, por conta do Botafogo tá jogando na Libertadores. Quarta-feira, abre aí a rodada com Atlético Mineiro e Internacional, às 7 horas. Também às 7 horas, às 8 horas, o Bahia enfrenta o Vitória no Bavi. Aí na quarta-feira, às 21h30, Corinthians e Coritiba, Flamengo e Cruzeiro. Na quinta-feira, Red Bull Bragantino e Grêmio, São Paulo e Chapecoense, ambos os jogos às 7 horas. Às 7 horas também teremos Vasco da Gama e Palmeiras e Remo e Fluminense. Esses são os jogos aí da rodada do Campeonato Carioca, tá, gente? Vamos falar sobre Léo Pereira, antes da gente falar sobre os jogos, sobre a premiação do Carioca. Isso porque Léo Pereira, ele finalmente está no radar da seleção brasileira, tá? A seleção brasileira deve convocar aí 5 zagueiros para a Copa do Mundo. Marquinhos, Gabriel Magalhães já tem praticamente vagas garantidas, enquanto o Danilo e Fabrício Bruno também tem aí o prestígio do técnico Carlo Ancelotti. A quinta vaga segue aí em disputa e deve ser aí Léo Pereira do Flamengo e Bremer da Juventus, que estão na pré-lista de convocados para esses próximos amistosos agora. Então, Léo Pereira, até que enfim, ele apareceu pelo menos nas prévias da seleção brasileira. Quem sabe se vai ser convocado, né, gente? Espero que sim. O Léo Pereira é um bom zagueiro e agora está começando a ganhar confiança de novo, né? Outra vez. E além de falarmos sobre Léo Pereira, o Léo Pereira também apareceu aqui
na seleção do Cariocão Superbet, tá? O goleiro foi o Fábio, do Cruzeiro. Lateral direito foi o Pulmita Rodrigues, do Vasco. Dupla de zaga, James, do Fluminense, e Léo Pereira, do Flamengo. Matheus Julião, do Madureira, foi o lateral esquerdo. Martinelli, do Fluminense, e Danilo Barbosa, do Botafogo, a dupla de volante no meio de campo. Aí a gente teve Lúcio Acosta, do Fluminense, e Kevin Serna. Na frente, Patrick Ferreira, do Bangu, e Pedro. Esse é a seleção do Cariocão 2026. Lembrando, gente, que nem sempre o campeão coloca todos os jogadores ali, né? Porque para mim, nessa lista tinha que ter o Rossi, nessa lista tinha que ter outros jogadores como o Jorginho, né? Porém, não estão aqui nessa lista. Para fecharmos o vídeo, a gente já falou de Felipe Luiz, mas eu tenho que falar uma notícia boa para vocês aqui, porque o Flamengo tomou iniciativa e vai enviar as medalhas de campeões para Felipe Luiz, o Ivan Palanco, Rodrigo Caio e o outro auxiliar dele, se eu não me engano aqui, quer ver? Cadê o auxiliar? Eu esqueci o nome dele. Então, o Flamengo tomou essa iniciativa e vai enviar as medalhas aí para Felipe Luiz, tá? É o Diego Linhares, tá? Diego Linhares. Diogo Linhares. Todos vão receber as medalhas, tá? Dito isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.